Rapaz, quarta-feira quente em tudo que envolve o Vasco da Gama. Tem notícia de CT, jogadores sendo cobrados na porta do CT, tem Diego Pereira, tem Felipe Coutinho, tem Pedrinho e muito mais aqui no Templário Cruz Maltino para vocês. Deixa o like e depois da vinheta eu volto. Vamos começar falando da CRVG. A CRVG, só para vocês entenderem um pouco melhor, a CRVG é a associação. E a associação acionou a justiça para tirar definitivamente a 77 do comando do Vasco. Lembrando que a 77 até o momento tem 31% das ações do clube e o Pedrinho, junto com o seu corpo jurídico, estão querendo tirar a 77 definitivamente do Vasco. Muito provavelmente a 77 não vai cumprir o aporte de mais de 300 milhões para setembro, então eles já estão querendo antecipar a sua retirada da SAF do Vasco, né? A 77. No caso, tirar a SAF do Vasco, não. Tirar a 77 do comando da SAF do Vasco. E o Pedrinho já acionou a justiça para poder retirar a 77 do Vasco da Gama. Falando agora do Pedrinho, estava falando no bloco anterior do Pedrinho, agora falando definitivamente do Pedrinho, do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho deve estar junto com seus representantes. Provavelmente o próprio Felipe Coutinho não deve estar presente nessa primeira reunião que acerta tempo de contrato, que acerta salário, que acerta luvas, bonificações. O Pedrinho não deve estar com o Felipe Coutinho presente ali nessa reunião, mas empresários do Felipe Coutinho, sim, representantes do Felipe Coutinho, sim, devem estar presentes nessa reunião com o Pedrinho para poder também dar garantias que o time vai melhorar, para poder dar garantias de que o clube vai voltar a funcionar, enfim, para ter uma estabilidade dentro do clube, já que hoje, por momentos, dentro de campo e fora de campo, o Vasco está muito instável, ou seja, hora tá bem, hora tá mal, entendeu? Hora funciona bem, hora funciona mal. Hora briga na justiça, hora briga da SAF, hora briga da associação. Então, para poder estabilizar o clima dentro do Vasco e o Felipe Coutinho chegar, precisa ter garantias. E o Pedrinho está fazendo essa reunião não só para acertar salários e tempo de contrato, bonificações e outras coisas, mas para poder também trazer uma garantia, uma tranquilidade ao Felipe Coutinho, que também quer um time bom, né? Como todos nós, torcedores do Vasco, queremos um time bom. O Felipe Coutinho também quer um time bom para poder jogar no Vasco, né? Então, essa reunião é mais para acertar as arestas, tempo de contrato, luva e essas coisas, tá bom, gente? Então é isso que eu tenho para falar em relação à reunião com o Felipe Coutinho e o Pedrinho. Foi até bom me lembrar agora que o Aston Villa deu o aval para poder o Coutinho negociar com o Pedrinho. Antes o Coutinho não poderia falar sobre a questão Vasco. O Coutinho tem agora o aval do Aston Villa para poder negociar com o Vasco da Gama, tá bom? E muito provavelmente será contrato por empréstimo, tá bom? Vou falar agora das possíveis saídas do Vasco para essa janela agora do meio do ano. Jogadores que devem sair, não significa que vão sair de fato, mas jogadores que devem sair: Medel, Serginho, Rossi e Maicon podem deixar o Vasco. Esses jogadores, Serginho e Rossi, são os que estão sendo menos aproveitados, além do Medel, obviamente. E Maicon também contestado pela torcida. Rossi também. Esses aqui, desses nomes, esses quatro nomes que eu citei aqui, o menos contestado pela torcida nesse momento é o Medel. Até porque tem jogado pouco, né? Então, Medel e Serginho são os dois menos contestados pela torcida. Eles não devem permanecer no elenco e o Vasco até deve fazer
entre aspas, enxugar a folha salarial para poder trazer novas contratações, né? E tomara que agora acerte nessas contratações. Esses jogadores podem deixar o Vasco, não só esses, mas também outros jogadores também podem deixar o Vasco. Mas, de momento, são esses nomes aqui citados, tá bom? Agora falando aqui do Diego Pereira. Diego Pereira, que era preparador físico do Vasco. Digo era porque, junto com a comissão do Álvaro Pacheco, chegou um novo preparador físico e o Diego Pereira estava encostado no Vasco, entre aspas, encostado no Vasco, né? Essa semana teve uma reunião, o Vasco ofereceu o cargo de coordenador de preparação física da base para o Diego Pereira. O Diego Pereira recusou e dessa maneira fica um pouco difícil garantir a permanência dele no Vasco. Lembrando que o Diego Pereira chegou junto com o Ramon Dias e toda a sua comissão técnica e tá essa grande dúvida aí se permanece ou não no clube. É muito provável que ele saia, infelizmente saia. Eu gosto muito do trabalho do Diego Pereira, mas provavelmente o Diego Pereira deve sair do Vasco da Gama. Quem perde com isso é o Vasco, tá? Só deixando minha opinião bem clara em relação a isso, quem perde com isso é o Vasco, infelizmente. Mas essa é a notícia que eu tenho em relação ao Diego Pereira. E agora a grande notícia de hoje, que foram os protestos na porta do CT do Vasco, né? Para mim, antes da notícia, eu queria muito dar minha opinião. Para mim, os protestos são legítimos. Não houve nenhum tipo de agressão física, não houve nenhum tipo de violência. Graças a Deus não houve, não aconteceu. Então, o protesto da torcida é legítimo. Eu tenho certeza que se eu morasse perto do CT, eu estaria lá também. Jogadores que foram abordados na porta do CT. Ryan, eu estou colocando um vídeo aqui enquanto eu estou falando sobre essa questão do CT, estou colocando os vídeos aqui, obviamente que sem áudio, né? Ryan, Paulo Henrique, também foi abordado na porta do CT. Vitor Luiz, Maicon foi bem rápida a passagem dele, foi um dos mais contestados pela torcida. O goleiro da nosso time titular, Léo Jardim, foi o único que, de certa maneira, foi apoiado em relação a esses protestos do CT. E eu acho assim, novamente falando sobre essa questão do CT, a torcida tem o pleno direito de protestar nesse momento. Eu acho que a melhor maneira de você protestar de uma forma pacífica é do jeito que foi feito hoje, entendeu? Cobrando dos caras, porque eles recebem muito dinheiro para poder apresentar o futebol que estão apresentando, né? Essa é a verdade. Esse é o fato que está acontecendo. Então, esses jogadores foram cobrados hoje pela manhã na porta do CT Moacir Barbosa. Até entre eles também passou o presidente do associativo, o Pedrinho, que também foi cobrado e também falou, não se escondeu, e essa é uma postura que eu tenho que elogiar do Pedrinho, não se escondeu das críticas e reclamações, não do seu trabalho diretamente, mas do trabalho da 77 com o Vasco. Então, um ponto de vista meu, Pedrinho nunca se esconde. Apesar de eu ter achado que ele poderia ter falado no Maracanã domingo, logo após que o jogo terminou, para mim o técnico não deveria ter falado, ele deveria ter falado, porque o técnico está chegando agora. Cometeu erros, sim, cometeu muitos erros, mas quem tinha que ter falado ali naquele momento é o Pedrinho, até porque conhece a torcida do Vasco também. Então, essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, curta o nosso conteúdo, compartilhe, e é isso, eu volto na próxima. Fui!